Vamos entrar agora na pandemia. Como é que foi? Chegou 19 de março, Foi. Não, na verdade, aí, vocês ó, já estavam se preparando, né? O Elis já, falou aqui, das coisas do universo, as coisas que. né? O que que acontece? Eu tenho um relacionamento muito bom com o pessoal da Escola de Saúde Pública, com o pessoal da CESA, porque eu era do Valdemar. E aí, o epidemiologista da CESA e a Olivia, né, que na época estava na escola, me ligaram e falaram assim, Fernando, a gente está estimando que esse ano, 2020, a gente vai ter uma grande epidemia de dengue e provavelmente o vírus que vai circular nesse ano é um vírus que faz 7 anos que não circula aqui pelo Ceará. Então ele vai pegar as pessoas sem imunidade. Então é capaz de ter uma grande epidemia de dengue e que vai acometer principalmente criança e idoso. Então, são dois públicos, né, delicados. Então, a gente tem que se preparar. Isso foi final de janeiro, acho que foi final de dezembro, acho que foi na semana ali entre Natal e Ano Novo. E aí, em janeiro, a gente começou a montar sala de guerra. E detalhe, isso aí já estava truando lá na China, né? Não 31 tinha. de dezembro, a China. Foi? Foi. Então, não Mas foi estava ainda. dezembro, mas foi dezembro, Foi, né? mas né, a data Eu lembro. oficial, assim, foi 31 de dezembro, foi quando É. começou o Covid. E aí, mas aí assim, a gente montou uma sala de guerra, aí a gente já começou a articular os recursos, porque vai precisar da ambulância, vai precisar do home care, a gente vai ter que provavelmente usar as clínicas para desafogar a emergência do hospital, eu vou precisar do laboratório. Então, a gente começou a marcar semanalmente um comitê de crise que se reunia para poder tratar dessa provável epidemia de dengue. Que você não tinha a mínima ideia quando ia chegar. Não, provavelmente nessa época agora da chuva. Da chuva, né? Se a chuva fosse mais cedo, mais tarde, ia ser provavelmente fevereiro, E março. que coincidentemente foi a época que houve O Covid. o Covid, né? O lockdown. Aí começou o Covid. Tanto que a gente marcou, eu não lembro que dia foi, acho que foi 15 de janeiro, por aí, a gente fez um encontro com todos os pediatras dos recursos próprios para a gente falar sobre a epidemia de dengue, tratamento de dengue. E aí, assim, sei lá, 2, 3 dias antes do evento, falou assim, cara, tá tendo esse negócio lá desse Covid Na China. na China. Bora falar alguma coisa de virose respiratória também? E aí teve uma fala, assim, que ninguém nem sabia o que era. Falou-se muito pouco dessas viroses respiratórias e tal. Mas nisso a gente estava, né, se preparando para dengue. E aí foi aumentando. Covid saiu da China, foi para a Itália, aí foi para os Estados Unidos. Na Itália foi um Na Itália foi um desastre. destroço, né? Desastre E aí eu total. ficava assim, mulher dos números, né? Falava, gente, mas assim, não tá batendo. A China tem 2 bilhões de habitantes. E você tem uma doença que pega 80 mil, é uma proporção muito pequena da população. Se a gente for transpor isso para a população brasileira, para a população cearense, para a carteira Unimed Fortaleza, eu vou ter, sei lá, 200 pessoas infectadas. Tem algo que não está batendo. Mas tem que considerar que a China é um país um pouquinho democrático, para não dizer o Exato, contrário, né? exato. Mas aí eu estava encasquetada com isso. E aí, conversando com uma amiga, ela que trabalhava na CESA, aí a Thaís, depois ela falou assim, Fernanda, achei um artigo aqui, me mandaram esse artigo aqui, dá uma olhada. Aí ela me mandou o artigo. E esse artigo era de um pessoal lá do Rio Grande do Sul que tinha pego a curva da China, a curva da Itália, a curva dos Estados Unidos e estava começando aqui no Brasil, em São Paulo, e eles fizeram um algoritmo onde eles conseguiam prever o comportamento do vírus, a disseminação, o padrão de disseminação do vírus. Porque assim, né, uma pessoa infecta 2, que infectam 4, que infectam, né, 16, e vai aumentando. E aí a gente pegou e deu esse artigo para o nosso epidemiologista lá da Unimed Fortaleza fazer o estudo aí de como é que ia afetar a nossa população. Aí, nesse meio tempo, foi o primeiro paciente aqui em Fortaleza, foi no dia 15 de março, que foi um domingo à noite. Foi anunciado, sei lá, 10 horas da noite. Aí, segunda-feira, amanheceu o dia no caos. E aí, no dia 19, que foi o feriado, o governador anunciou o lockdown começando no dia 20. Foi. E aí, nisso, a gente, assim, um pouquinho antes, né, quando chegou em São Paulo, em fevereiro, aí a gente já começou a alugar respirador, a comprar insumo e a se organizar, mas a gente não sabia ainda em que grau isso ia chegar aqui.
Mas a gente se preparou O Elias e falou foi do negócio atrás do oxigênio, né? Também lá que vocês, da White Martins. da White Martins, que a gente trocou o tanque de oxigênio do hospital. Mas isso não foi nessa época ainda não. Isso nessa época a gente ainda estava assim, meio tateando. Aí o Hermano, que era epidemiologista, fez a primeira projeção. Se não houvesse o lockdown, se você tivesse uma transmissão padrão normal do vírus, a gente no pico da primeira onda, a gente ia ter essas coisas assim, né? Eu nunca tinha falado, isso obviamente ficou interno, porque o pânico era só nosso. Eu acho que era 2.600, eu não me lembro exatamente o número, era 2.000 e muitas pessoas necessitando de internação hospitalar no pico da pandemia. Acho que você não tem esse tanto de leito no estado. No dia, né? O dia máximo que você ia ter era 2.600 pessoas que precisariam de leito de internação. E você Isso não? daí é de UTI, né? De respirador. Nessa época a gente ainda não sabia, era internação. Certo. Isso foi muito no comecinho, foi na segunda semana da pandemia. Uhum. Só que você não tem esse tanto de leitos aqui. Acho que aqui no estado você não tem esse tanto de leitos. Quantos tem na Unimed? A Unimed, na época, hoje a gente tem mais com os 2 hospitais, mas o hospital, oficialmente, o HRU, ele tem 338 leitos. Certo. 2.000 pessoas. E que eu acho que é o maior, É né? o maior, dos privados é o maior. Os outros têm 100 e poucos. Certo. Nesse dia, aí fizemos uma reunião de portas fechadas, só a gente viu esse resultado do teste, do teste estatístico, e a gente falou, ferrou. Torou dentro, como diz aqui. Vai morrer gente. E agora o que a gente faz? E aí, assim, foi um desespero. Não pode ser verdade, isso não vai ser verdade e tal. Só que aí aqui o lockdown foi instituído muito precocemente. Então a taxa de transmissão do vírus, ela caiu. Então o que a gente fazia? A gente começava a acompanhar a curva prevista com a curva que estava acontecendo. A gente todo dia, meio-dia, a gente fechava os nossos números da Unimed Fortaleza e a gente sabia quantos pacientes a gente tinha internado pelo Covid. E aí a curva começou a desviar. Não tá batendo. Aí ele fez outro estudo. Ele falou, considerando o lockdown, a taxa de transmissão reduzindo em tantos %, agora temos aqui a segunda curva. O pico ficou um pouco mais para frente e o número no pico vai ser 1.200. Aí a gente, 1.200 dá. Assim, não dá, mas é melhor do que 2.600. Aí começou a renovar as esperanças dentro da gente. E aí instituiu-se esse ritual, né? Na minha sala, eu peguei uma parede, o pessoal da manutenção fez para mim um quadro, daqueles de quadro branco para escrever. Sim. A gente fez lá uma planilha de Excel no quadro, e aí todo dia, meio-dia, a gente botava quantos pacientes tinha internado e tinha lá a curva da previsão. Então a gente ia fazendo esse acompanhamento. Aí a senhora passava os dados para o Elias para fazer os vídeos dele. Ele chegava, era engraçado, porque as pessoas entravam na minha sala e iam olhar para minha parede. Iam olhar lá como é que estavam os números. Era dali que a gente tirava esses... A gente sabia os números de cor e salteado, porque estava tudo ali na parede. E aí, de novo, aí a curva começa a desviar. Não tá dando certo. Aí, só que aí, dessa vez, ele falou, não, mas não pode estar batendo, tem que ser isso, não sei o que e tal. E aí, uma sexta-feira à noite, né, já era 9 e tanta da noite, eu lá no hospital, porque aí nisso, eu tava lá dentro do hospital. Né? A gente não saía do hospital porque era um medo. Vai morrer gente. Se vai morrer gente, eu tenho que estar aqui. Eu tenho que estar aqui com as minhas pessoas, porque elas estão arriscando a vida delas. Eu tenho que estar aqui, porque na hora que todo mundo estiver chorando porque não está dando conta, eu tenho que segurar na mão deles. Então, eu chegava no hospital de manhãzinha cedo e saía tarde da noite. Aí teve uma sexta-feira que eu sentei com o meu gerente administrativo financeiro, e aí a gente abriu a planilha e a gente começou a mexer os números. A gente falou, não, vamos pegar a fórmula estatística e vamos jogar para o nosso comportamento, para o que está acontecendo hoje, e vamos ver o que dá. E aí a gente fez um estudo, uma previsão que era nossa, minha e dele, e a gente ficou bem quietinho. Aí a gente botava o número na curva, estava bem pertinho com nós. No dia seguinte, botava o número na curva, estava... No outro dia, na bucha, acertamos o número bem certinho. Aí quando a gente fez, sei lá, 5, 6 pontos na curva, aí a gente falou para as outras pessoas, olha aqui, tá batendo com a previsão que a gente fez. E essa previsão, no pico, tinha 650 pessoas internadas. Aí a gente falou, cara... Mas isso não era no sistema Unimed, era geral, né?
no sistema Unimed. A só gente no fez sistema. para a população No Unimed sistema Fortaleza. Baseado naquela quantidade de vidas que vocês... Que a gente 400 tinha. mil, né? Exato. E aí a gente fazia uma reunião com todos os outros gestores de hospital, foi feita uma plataforma e todo mundo informava seus números também. Então a gente tinha o número do sistema Unimed como um todo. E aí a gente falou, cara, agora vai dar. Vai dar porque esse número a gente dá conta. Bora ver o que a gente pode fazer. Aí a gente fez o hospital de campanha. Aí teve uma época que a gente teve que quebrar a acomodação, que todos os apartamentos lá do hospital, eles viram enfermaria. Então todo mundo ficou em enfermaria independente do plano. Aí a gente construiu UTI dentro do centro cirúrgico, dentro da emergência. A gente transformou um andar, o andar da maternidade. A maternidade saiu do hospital, a pediatria saiu do hospital, a oncologia saiu do hospital. O hospital ficou 90% Covid. E aí a gente saiu botando leito em todo canto. E aí a gente falou, não, mas agora dá. Agora dá, porque 600 eu consigo. 600 a gente arruma, mas a gente consegue botar a gente. E a gente errou assim por, sei lá, acho que 10, 12 pessoas. Da nossa previsão e do tanto que a gente chegou na primeira onda. Do pico máximo. Do pico máximo. E aí a gente começou E aí, com esses números, quando a curva foi se realizando do jeito que a gente tinha previsto, isso foi a coisa que deu mais facilidade pra gente. Porque o que acontecia? Olha, eu sei que daqui a 5 dias eu vou precisar de X leitos de UTI. Aonde a gente vai abrir UTI? Então a gente conseguia se antecipar. Às vezes, assim, olha, eu só consigo gente, porque aí, assim, espaço físico a gente deu conta. Insumo, a gente tinha comprado um monte de coisa, a gente trabalhava muito com protocolo, organizando como é que ia fazer para poder fazer um uso racional. Mas gente era o problema. Então, como sempre é, né? A gente tem mão de obra limitada. Então, a gente começou a fazer vários processos seletivos, o RH incansável lá, botou para dentro 900 pessoas na pandemia, foi muita gente que aí tinha que admitir administrativo, recepção, enfermagem, transporte, né, médico, e aí a gente foi botando para dentro. Aí às vezes acontecia assim, olha, eu já tenho gente na emergência, mas eu só consigo escala para abrir a UTI 1h da tarde, então a pessoa esperava ali um pouquinho, mas não teve um cliente em Unimed Fortaleza que tenha morrido por falta de leito. Porque a gente abriu, e o hospital da Unimed, ele nunca fechou as portas. Um dos vídeos mais difíceis que a gente gravou na primeira onda foi um dia que a gente amanheceu com todas as emergências da cidade fechadas por lotação esgotadas. E aí eu falei para eles, a gente não vai fechar as portas. Aí a gente foi para a porta do hospital e aí a gente gravou o vídeo dizendo, o hospital da Unimed não vai fechar suas portas. Cliente Unimed Fortaleza, você tenha a certeza que aqui tem Unimed, porque a gente não vai fechar as portas e a gente vai ficar junto até o final. E isso, assim, a gente muito seguro lá, dando a mensagem, mas por dentro, eu falei, meu Deus, será que a gente vai dar conta? Uhum. Será que a previsão tá certa? Tá parecendo que vai estar certo, mas será que vai estar certa mesmo? E aí no final foi isso, a previsão se concretizou, ficou muito próximo do que a gente tinha previsto e deu certo. Na primeira onda, cheguei no final, né, no pico, sobraram 7 leitos de UTI. Eu tinha uma UTI reserva que eu tinha montado lá no centro obstétrico e a gente não precisou usar, eu usei todas as outras. E aí eu fiquei com 7 leitos sem usar. Sobrando. E na segunda onda eu fiquei 2 leitos sobrando. A segunda onda foi muito pior, porque ela foi mais longa e o pico foi muito mais alto. Só que assim, na segunda onda a gente já tinha um aprendizado da primeira. E aí aquela coisa, né? Aí a minha veia gestora, a minha veia epidemiologista. Quando acabou a primeira onda, vamos lá, vamos fazer uma avaliação de tudo que aconteceu. O que a gente fez melhor? O que a gente pode melhorar? Aonde a gente errou? A gente foi abrindo as UTIs e foi botando gente nova e as coisas novas na UTI. Da próxima vez se acontecer, como é que a gente vai fazer? Não, a gente vai mesclar. Como é que a gente vai fazer? O próprio hospital de campanha. A gente usou a mesma área física e o primeiro hospital de campanha tinha 44 leitos, o segundo hospital de campanha tinha 98. Na mesma área física. Por quê? Porque a gente viu, olha, isso aqui a gente pode fazer assim, isso aqui a gente pode fazer assado, eu posso usar esses espaços. Então, assim, a segunda onda já foi construída com os aprendizados da primeira. Então, apesar dela ter sido mais longa e dela ter sido maior em amplitude também, foi mais tranquila no sentido de que, primeiro, a gente já sabia que a gente podia superar e, segundo, a gente já tinha o aprendizado para botar em prática. Agora, qual foi o problema da segunda onda? Foi quando passou dos números da primeira onda. E aí passou. E aí, dessa vez, a nossa previsão ela já não estava tão precisa, a gente não tinha tanto tempo de antecedência, porque
você já tinha pessoas que já tinham pego, então tinha uma certa imunidade, você já, na segunda onda, começou a vacina, então tinham vários fatores confundidores. Então a gente pegava os dados das 2 semanas para trás e a gente previa a semana para frente. Então eu não tinha tanta folga para frente, eu tinha uma semana. Mas a gente sabia que o comportamento é sobe, 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 atinge o pico e desce. Só que a segunda onda, o pico, ele foi um platô, ele durou 45 dias. Então, assim, quando a gente começou a chegar perto do pico e a gente dizendo, será que não vai estourar, que não vai passar? E aí, na segunda onda, sobraram 2 leitos de UTI. 2 leitos. Aí, essa era a tensão. A tensão era, será que a gente vai dar conta? Será que a gente vai ter como alcançar? E aí, não passou. Sobraram os 2. E aí depois caiu um pouquinho, né? Igual na física, né? Cai um pouquinho no ponto de ali, aí ficou. Aí ficaram 45 dias nesse platô. Mas o ser humano, ele se acostuma a tudo. Então, assim, a gente já tava, não, deu certo, não vai passar. Então pronto, aí daqui pra lá a gente sabe manejar. E aí a gente foi. Agora me diz uma coisa, esses hospitais que fecharam as portas, eram os hospitais particulares que tinham convênio com a Unimed, né? Então, assim, Atingiu a lotação, né? atingiu a lotação. Não Só foi que a nada. vantagem de você ter um plano de saúde que tem uma rede própria é porque o compromisso dele é com o cliente. Os outros hospitais são negócios. Então, eu Tem vou até convênio onde com for vários a minha. planos. Vários planos, eu não tenho a responsabilidade básica, não é minha, eu vou até onde eu posso, e eles fizeram um trabalho brilhante, mas a responsabilidade de segurar era nossa. Né? Então, graças a Deus, a gente tinha o HRU, graças a Deus, a gente estava construindo um outro hospital, a gente tinha as clínicas, a gente tinha um grupo de gestores, assim, incansável, todo mundo morto de cansado, mas lá dentro, fazendo as coisas. Eu peguei gestor que era de áreas, né, não clínicas, não UTIs, e a gente eu fui dando UTI para o centro cirúrgico virou uma UTI, então meu coordenador do centro cirúrgico, de repente, virou coordenador de uma UTI. E aí, assim, era muita troca, era muita desenvolvimento e capacitação das pessoas, era muito protocolo, a gente fazia reunião, comunicação. Então, a gente fazia huddle 2 vezes ao dia. O huddle é aquele momento do futebol americano que os jogadores se abraçam e cantam a jogada. Era isso que a gente fazia, era uma comunicação de 15 minutos que a gente fazia online, no meio do dia e no final do dia, para falar assim, como é que as coisas estão acontecendo, qual é a previsão para amanhã e para os próximos dias. Então, comunicação alinhada é o gerenciamento mesmo, né? Insumo, a gente tinha. Espaço físico, a gente tinha. Pessoas, a gente tinha e a gente estava capacitando as pessoas. Comunicação, a gente tinha. E eu acho que o mais importante de tudo, a gente tinha o propósito. Porque aí não deixou ninguém desistir, apesar do cansaço. Porque aí foi muito cansaço. A primeira onda foi muito cansativa porque você não sabia onde ia parar, não sabia o que esperar. E a segunda onda foi cansativa porque ela foi longa mesmo. Né? Então, assim, a organização, acho que o que fez a diferença para a Unimed Fortaleza foi essa capacidade de organização, essa autonomia que a gente teve, e aí o Elias e o Flávio estavam lá dentro com a gente, então as decisões elas eram tomadas de maneira muito rápida, tanto que foi assim, doutora, a Unimed, sei lá, Unimed Rio tinha feito a compra de 6 respiradores e ela só vai ficar com 4, estão sobrando 2, você quer? Quero. Aí a gente comprava 2 respiradores. Surgiu no mercado um respirador neonatal. Você quer? Quero, porque eu boto esse no neném e eu tiro um do neném e boto no adulto. Então, assim, a gente tomou essas decisões de maneira muito acertada, e aí, de novo, né, o universo, Deus, o que quer que você queira chamar, a gente estava construindo um outro hospital. Então, os insumos que eu comprei, os monitores que eu comprei, os respiradores que eu comprei, eu podia ter a tranquilidade de comprar, que eu ia botar para uso no outro hospital depois. Ia Então, ficar ocioso, né? não teve desperdício. A gente, além de tudo, ainda conseguiu fazer de maneira a não jogar no lixo o dinheiro da Unimed Fortaleza, o dinheiro do cooperado, o dinheiro do cliente. Né? Claro que depois da pandemia veio uma crise econômica gigante, porque a gente aumentou muito o custo assistencial e teve todas as outras medidas, como reajuste negativo da ANS e tal. Mas, assim, poderia ter sido muito pior. Hoje, a Unimed Fortaleza, das Unimedes, do sistema Unimed, está muito bem. Está muito bem. Porque a gente conseguiu ter essa decisão rápida, onde a gente salvou vidas,
A gente teve os nossos resultados assistenciais, eles foram resultados belíssimos. A gente chegou o ECMO, né, que era o capacete, ou chegou o Elmo, que era o capacete, a gente botou para dentro. Vamos testar, vamos ver como é que faz, como é que dá certo e tal. E aí isso trouxe vários resultados bons. A gente conseguiu botar as pessoas, né, sem botar no respirador e tirar. Precisava do ECMO, que é como se fosse uma máquina de hemodiálise, só que para o coração. A gente botava nas pessoas, tinha critério, tinha indicação, tinha protocolo. Então, assim, a gente conseguiu fornecer um cuidado de qualidade, usando protocolos, obviamente, sendo racional no uso. A gente conseguiu comprar as coisas que eram necessárias sem desperdício. E aí a gente conseguiu fazer um trabalho que foi, né, assim, de resultados brilhantes. Então, tudo conspirou a favor da gente conseguir fazer essa organização e da gente ter esse resultado. E aí agora esse aprendizado fica. Então, por exemplo, agora, na virose, não tá faltando pediatra, precisa... Cara, a gente já tem as pessoas mais organizadas, então a gente consegue responder. Passou da capacidade que a gente planejava, que a gente programava, acho que em 2 semanas a gente já se organizou e as coisas agora já estão bem melhores. Então, assim, essa mentalidade de crescimento que a Unimed Fortaleza tem, e eu acho que principalmente os recursos próprios, porque a gente trabalha muito com acreditação, com certificação, com indicador, isso daí faz com que a gente consiga virar a chave muito rápido e que a gente consiga, né, resolver os problemas de maneira ágil. Porque a fala mais tradicional, acho que eu mais ouvi dos meus professores de medicina, uma frase em francês, né? Que dans la médecine, l'amour, ni jamais, ni toujours. Quer dizer, na medicina e no amor, nem nunca, nem sempre. Por quê? Porque não é uma ciência exata. Então, na medicina, tudo pode acontecer. Só que a gente tem que estar preparado para lidar com essas incertezas, né? Então, acho que esse foi o meu maior aprendizado da pandemia. Você tem que saber lidar com a incerteza. Mesmo na incerteza, você tem que buscar o máximo grau de certeza que você puder. Então, confia nos números que vai dar certo. E a gente tem que ser ágil, né? Tem que tomar as decisões de maneira ágil, tem que pegar, fazer a rede de apoio, contar com as pessoas para a gente poder ir, né, desdobrando e virando aí o que precisa, né? E na medicina é só o que tem, na saúde é só o que tem, no mundo de hoje é só o que tem. Cada dia é um problema, cada dia é uma coisa nova para a gente resolver.